preocupação ainda hoje por aqui. Megali e Sheila, começou a chover. Carla, é uma chuva muito fraca, é uma chuva que ainda não causa os transtornos que tivemos nos últimos dias. Ontem tivemos alagamentos, alguns pequenos pontos de terra, né, que cederam, atrapalharam muito, principalmente o trânsito na cidade, o deslocamento, inclusive, de viaturas por aqui. E a preocupação é exatamente com as próximas horas. A gente fala de um trabalho para tentar localizar, né, pelo menos 116 desaparecidos, número atualizado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, e uma preocupação grande também com essa possibilidade de aumento dessa tragédia diante de uma chuva que deve ficar aí na casa de 44, 45 milímetros. O que é isso? 44 litros de água por metro quadrado. Então, é muita coisa, né, gente? Muita coisa. Ô, Thaís, você estava falando sobre a garoa que cai nesse momento, né? Mas ontem, quando a gente observou ali no final da tarde, à noite, voltou a chover por aí. E a gente viu, ainda que tenham sido pequenos os deslizamentos, perto de toda a tragédia que a gente já acompanhou, muito desespero e correria das pessoas que se assustaram demais, ficaram com medo de que acontecesse tudo de novo, né? E aí, num momento como esse, qualquer deslizamento gera desespero, gera pânico nessas pessoas. O que dizer em relação à previsão para hoje, para os próximos dias? Só seca mesmo por aí no fim de semana? Olha, o que a gente tem já de alerta é para hoje uma chuva moderada. Já começou uma garoa, Sheila, por aqui, como eu disse, uma chuvinha bem fraca, né? A previsão é de que ela possa ganhar corpo ao longo do dia, e tem essa chuva, né, mesmo que com menor intensidade, também nos próximos dias, no fim de semana. Ontem eu ouvi um relato, e eu divido com vocês, que me preocupou bastante, de um agente do Corpo de Bombeiros. Ele falou, olha, tem região que se chover 10 minutos, essa área não aguenta, não vai sustentar. E foi exatamente o que a gente viu ontem. Eu estava em deslocamento, as nossas equipes todas aqui do Grupo Bandeirantes que estão em Petrópolis, a gente foi se falando, porque em questão de 10, 15 minutos, e eu tenho uma certa experiência nesse tipo de cobertura, a gente já participou de várias, principalmente aqui no Rio, a água subiu em uma altura que foi uma coisa impressionante. A gente, quando começou a chover, as equipes se deslocaram, a gente viu uma mobilização dos moradores também procurando pontos, né, de abrigo, pontos seguros. Já estavam naquele alerta máximo também, diante dessa possibilidade de chuva. E a água rapidamente passou da altura, da parte superior da roda dos carros. Então, você tinha uma posição de ficar entre a cruz e a espada, porque na parte baixa, os rios que cortam toda a cidade, eles acabavam alagando, e numa velocidade de minutos, eu digo de 10, 15 minutos, e em outros pontos, quando você subia, né, para os pontos mais altos, você tinha a encosta, porque Petrópolis é uma cidade que tem encosta por todo lado. Em alguns momentos, a gente olhava para um lado, tinha uma barreira que já tinha deslizado, a terra você via que ainda estava muito úmida. Do outro lado da pista, você tinha um carro que já tinha sido tombado, já tinha sido levado pela força dessa barreira. Então, era uma situação realmente muito angustiante. E aí eu divido com vocês, eu sempre gosto de reforçar também, dentro dessa tragédia, os aspectos que a gente pode tirar como positivos, né? Os moradores, os voluntários. Megali, Carla e Sheila, quando a gente saiu, quando começou a chover, que a gente saiu do ponto em que estávamos para tentar chegar a um local seguro, a gente só ouvia assim, o morador saindo, o comerciante saindo, indo para a rua. A gente precisa ajudar a saída das pessoas, a gente precisa ajudar o deslocamento das ambulâncias, das macas. Eles estavam preocupados em dar fluidez e tentar auxiliar as pessoas que já estavam muito impactadas por essas chuvas. Então, muitos foram para as ruas, e a gente viu isso em vários pontos da cidade, tentar controlar o trânsito. Porque aqui é uma cidade que tem vias muito estreitas, né? Vias, muitas vezes, de uma mão em cada sentido. Então, estava tudo parado, eles foram lá, olha, chega para o canto, espera aqui, não avança na água, porque ali na frente está mais alto, o carro não vai conseguir. Isso é essa solidariedade que a gente viu se repetir, por exemplo, aqui no Corpo de Bombeiros, onde estamos aqui falando. Os caminhões chegavam com doações substanciosas, mas as pessoas chegavam e doavam o que tinham. Muitas entregavam 2, 3 águas, mas saíam dali com a sensação de que estavam ajudando alguém. E de fato estavam, né? Isso, de fato estavam. Uma garrafinha d'água para a pessoa que está ali trabalhando faz toda a diferença, claro que faz.
Ô Thaís, e pelo que você circulou aí com a equipe da Band, é um trabalho muito difícil de ser feito porque são muitos detalhes e é uma entrega muito grande do repórter para conseguir entender e se colocar no lugar das pessoas que estão sofrendo com isso, né? Então você tem que dividir a sua atenção para muitas frentes diferentes. Agora, falando sobre, né, saindo um pouco dessa questão humana, das pessoas do sofrimento, olhando para a cidade em si, Thaís, o que você percebeu, o que você percebe agora que está funcionando em Petrópolis? Porque a gente observa aí atrás de você, tem um trânsito de veículos, algumas pessoas passaram, uma senhora de mochila, outra senhora de mochila, agora 2 pessoas, naquele ritmo que a gente está acostumado a ver as pessoas seguindo para o trabalho. Elas será que estão indo para o trabalho mesmo? O que é que está funcionando agora em Petrópolis? Não é o mesmo ritmo, tá, Carla? Isso eu já posso te dizer, porque eu conversei com algumas pessoas por aqui e ainda há uma tentativa de retomada. Por quê? Explico. Algumas áreas são isoladas. O trânsito ainda está interrompido em algumas regiões. Então tem pessoas que não conseguem, de fato, fazer esse deslocamento. Muita carona. Ontem eu fiquei parada próximo a um ponto de ônibus e o acesso está muito difícil em algumas regiões. Conversei com algumas moradoras, a dona Edivalda foi uma delas, 70 anos aqui de Petrópolis, conhece bem, diz que foi pior até do que em 1988, quando teve uma tragédia parecida com 171 vítimas. E ela falou, olha, eu estou pegando carona com a minha patroa, porque lá onde eu preciso chegar não está passando ônibus. E esse cenário se repete. Outra coisa importante também para dividir com vocês é o fornecimento de água e de energia. Vários pontos não tem água, não tem energia e não tem como restabelecer agora por conta do difícil acesso. As companhias, as empresas que são prestadoras de serviço, elas não conseguem chegar até esses pontos para fazer essa normalização. Então a doação de água tem sido aqui muito evidente e é isso que tem sido reforçado também pela Prefeitura e pelo Corpo de Bombeiros, para que as pessoas possam doar água, para que eles possam levar acesso. Ontem eu observei aqui um grupo que estava fazendo parte dessa logística de distribuição e eles estavam muito preocupados porque tinha uma área específica que estava 48 horas sem esse acesso de energia e sem água. Então eles estavam tentando chegar lá e muitos foram a pé para poder entrar porque as máquinas não chegavam, para tentar, de fato, o mínimo, né, de normalização. Eu queria falar com vocês, se vocês me permitem, ter um entrevistado aqui, porque eu conversei com ele ontem. É o Albano Pinheiro, vou pedir para o Murilo Castro, que me acompanha aqui, trazer também aqui para a gente chegar. O Albano que está aqui ao meu lado, olha. Albano, tudo bem? Bom dia. A gente está ao vivo agora na Band News FM, a Sheila, o Megali e a Carla estão conosco, os ouvintes também. Ontem eu conversei muito com o Albano, porque ele teve o comércio que foi atingido, a gente mostrou sua garagem, tem carro em cima de carro. As pessoas perderam tudo, a água entrou na sua loja. Fala um pouquinho pra gente desse momento da chuva. Agora a gente está começando a botar tudo de volta no local, né? Tentar trazer tudo de volta aos trilhos, mas o desafio continua, né? A gente continua arregaçando as mangas e triste porque sabe de muitas perdas que aconteceram, amigos, parentes e pessoas ali próximas a nós que perderam tudo. Então assim, agora é hora de ser parte da solução e não do problema. Ontem você estava me contando que você ficou dividido em várias frentes, porque o seu comércio estava sendo invadido, você estava preocupado com as pessoas que tinham os carros estacionados aqui, que iam perder também um patrimônio de vida, né? Uma senhora conversou com a gente aqui falando que era todo o investimento dela que estava ali, que ela perdeu. E você estava preocupado com as suas filhas que estavam numa creche no fim da rua, que já estava alagada. Sua mulher estava em outro ponto, que também com alagamento. Fala um pouquinho para mim, primeiro, dessa busca, desse resgate das filhas. A dificuldade é encontrar o equilíbrio, né, entre você conseguir arrumar várias frentes ao mesmo tempo. Então é como alguém que está regendo uma orquestra, né? Você precisa ter equipes e frentes de trabalho em todas as esferas ali. Então é exatamente o que você falou, é cuidar da família, cuidar daqueles que trabalham com você, cuidar daqueles que estão vindo comprar com você. Então esse é o desafio, é realmente equilibrar, se manter equilibrado no momento de tanta tensão. Explica um pouquinho para o ouvinte da Band News FM como é que foi a experiência da sua esposa. Ela estava no Centro Histórico. Para quem não conhece, Petrópolis é uma cidade turística, uma cidade histórica, a cidade imperial de Petrópolis. Tem o Palácio Imperial, tem alguns pontos ali, o Palácio de Cristal. E é uma área de muita movimentação também. Sua mulher estava lá, começou a alagar. E o que aconteceu? Ela foi fazer um exame cardiológico e aparentemente ela estava num lugar seguro. Quando as águas começaram a baixar e aparentemente ia ficar tudo mais tranquilo, começaram a ter saques, furtos, tiroteio, arrastões no centro da cidade, o que não é comum para Petrópolis. Então foi nessa hora que ela
ficou assim em estado de choque e graças a Deus a gente conseguiu retirar ela do centro da cidade, mas o que ela viu foram cenas de horror, cenas de filme de terror mesmo, pessoas já sem vida na rua, então foi mais um desafio desse no meio dessa confusão de conseguir trazer e tirar ela desse caos. Graças a Deus deu tudo certo. Albano, muito obrigado, boa sorte nessa reconstrução e até a próxima. Obrigado, gente, Deus abençoe. Thaís, como você apontou, Oi, Megali. como você apontou muito bem, Petrópolis, não sei se o nosso ouvinte conhece, é uma cidade histórica e é uma cidade linda. Me arrisco a dizer que é uma das mais bonitas do Brasil, pela exuberância da natureza, pela arquitetura alemã, uma cidade que foi colonizada por imigrantes bávaros, pela história da própria cidade, Petrópolis, cidade de Pedro, fundada pelo imperador Dom Pedro II. Era para lá que ele transferia a corte nos dias de verão, né, nos meses de verão mais quentes, quando o Rio de Janeiro se tornava insuportável. Então é uma cidade muito bonita. Atrás da Thaís tem ali o que me parece ser uma olaria. Olha que arquitetura maravilhosa, os prédios são lindos. E olha, Você passeia por ali e respira a história. chove mais forte, tá? Má notícia, hein? A chuva ganhou mais intensidade, tá, ô Megali? Eu tô até vindo por aqui. A gente consegue observar que essa chuva ganhou corpo, era uma garoa quando a gente começou a participação, agora já é uma chuva mais moderada e a sensação que a gente está tendo, conversando com alguns moradores, é de enxugar gelo, né? Eles conseguem retirar um pouco dessa água, chove de novo, alaga de novo, eles retiram a água e agora essa chuva mais intensa. Eu estou aqui acompanhando, vou apurar um pouco mais de informação para vocês também sobre essa questão do trabalho do Corpo de Bombeiros, que segue intenso. A gente tem agora, no meio da manhã, normalmente uma reunião estratégica para traçar os passos para as próximas horas. Vou aqui correndo atrás dessas informações para participar.